Paz, irmãos, o Eterno abençoe e proteja cada um. Marcos capítulo 14. Faltavam 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Yahshua e matá-lo à traição, pois diziam: na festa, para que não haja tumulto entre o povo. Não na festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Yahshua estava sentado à mesa em Betânia, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher com um frasco de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela o quebrou e derramou o conteúdo na cabeça de Yahshua. Alguns que lá estavam ficaram irritados e comentaram: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por 300 denários para dar aos pobres. E se puseram a censurá-la. Yahshua, porém, lhes disse: deixa-a em paz. Por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, e podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes. Mas a mim não tereis sempre. Ela fez o que estava a seu alcance. Com antecedência, embalsamou meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for anunciado o Evangelho no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. Judas Iscariote, um dos 12, foi procurar os sumos sacerdotes para Yahshua. Ouvindo isso, eles ficaram contentes e prometeram dar-lhe dinheiro. Judas então procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães sem fermento, quando se sacrifica o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Yahshua: onde queres que façamos preparativos para comer a Páscoa? Yahshua enviou então 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, um homem carregando uma bilha de água, virá a vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda perguntar: onde está a sala em que eu posso comer a ceia pascal com os meus discípulos? Ele então vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada. Lá fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como ele tinha dito e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Yahshua foi para lá com os 12. Enquanto estavam à mesa, comendo, Yahshua disse: em verdade vos digo, um de vós vai me entregar, aquele que come comigo. Eles ficaram tristes. Um após o outro começaram a perguntar: acaso serei eu? Yahshua lhes disse: os 12, aquele que serve comigo do prato. O filho do homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Porém daquele por quem o filho do homem é entregue, melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Enquanto estavam comendo, Yahshua tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Depois pegou o cálice e deu graças. Passou a eles e de todos beberam. E disse-lhes: este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei do vinho novo no reino de Yahweh. Depois de cantarem o salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. Yahshua disse aos discípulos: todos vós escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Ele então disse: mesmo que todos se escandalizem, eu não. Respondeu-lhe Yahshua: em verdade te digo, hoje mesmo, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Pedro voltou a insistir: ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos diziam a mesma coisa. Chegaram a uma propriedade chamada Getsemane. Yahshua disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Yahshua então lhes disse: sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai.
Yalcha foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para, para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele. Ele dizia: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice, mas seja feito, não o que eu quero, porém o que tu queres. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, está dormindo? Então disse a Pedro: Simão, está dormindo? Não fosse capaz de ficar vigiando uma só hora? Vigiai e orai, para não caíres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Yalcha afastou-se outra vez e orou, repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. E eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: Ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora. Vede, o Filho do Homem está sendo entregue a mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me entregar está chegando. Yalcha ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma multidão com espadas e paus. Eles vinham da parte dos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. O traidor tinha combinado com eles um sinal: é aquele que eu vou beijar. Prendei-o e levai-o com cautela. Chegando Judas, logo se aproximou e disse: Rabi, e beijou-o. Então eles lançaram as mãos em Yalcha e o prenderam. Um dos presentes puxou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha. Tomando a palavra, Yalcha disse: Vieste com espadas e paus para me prender como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendeste. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então, abandonando-o, todos os discípulos fugiram. Um jovem o seguia coberto só de um lenço. Eles o pegaram, mas ele largou o lenço e fugiu nu. Levaram Yalcha ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os sumos sacerdotes e os anciãos e os escribas. Pedro tinha seguido Yalcha de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se perto do fogo. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um testemunho contra Yalcha para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam contra ele falsamente, mas os depoimentos não concordavam entre si. Alguns se levantaram falsamente e testemunharam contra ele. Nós, outros, vimos dizer: Vou destruir esse santuário feito por mão humana, e em 3 dias construirei outro, não feito por mão humana. Mas nem assim concordavam os depoimentos dele. O sumo sacerdote se levantou do meio deles e perguntou a Yalcha: Não tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Yalcha continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote perguntou de novo: És tu o Messias, o Filho do Altíssimo, o bendito? Yalcha respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens no céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhos? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? Então todos o sentenciaram a réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobrindo-lhe o rosto, batiam nele e diziam: Profetiza! Os guardas também o receberam em tapas. Pedro estava no pátio embaixo. Veio uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro, que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estava com Yalcha, esse nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei nem entendo o que estás falando. Ele saiu e foi para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada, vendo Pedro, começou outra vez a dizer aos que estavam por perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam lá diziam a Pedro: É claro que és um deles, pois tu és galileu. Ele começou então a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante, pela segunda vez, o galo cantou. Pedro se lembrou da palavra que Yalcha lhe tinha dito:
Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E começou a chorar. Ó Pai, bendito és tu, bendito são suas santas palavras, aleluia.